Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estava me lembrando de uma das primeiras vezes que eu fui com minhas filhas mais velhas no clube. E elas não sabiam nadar ainda e tinham muito medo da piscina, não queriam entrar de jeito nenhum. Então eu tive que entrar, fiquei lá dentro e falava assim com elas: pula minha filha, pula aqui, papai está aqui, pula. E elas com muito medo, com muito medo ainda, mas elas me olhando ali dentro da piscina, criaram coragem e pularam no meu braço. E eu segurando elas agarraram no meu pescoço, ainda com muito medo, elas segurando forte no meu pescoço, e eu acalmando elas. Aos poucos elas foram se soltando e não tiveram mais medo. Mas por quê? Porque eu estava ali. Elas sabiam que o pai delas não ia deixar elas afundarem, se afogarem, então elas criaram coragem e pularam, mesmo com medo. Mesmo com muito medo ainda, elas tiveram coragem e pularam. Ah, meus irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós precisamos fazer isso. Precisamos enfrentar o medo e pular. Precisamos ter coragem e pular em cima do problema e enfrentar cada problema que aparece na nossa vida, não é verdade? Muitas vezes a gente tem medo, a gente se fecha, se fecha em nós mesmos e não temos coragem de ir, coragem de prosseguir. E coragem, ela não é ausência de medo. Coragem é ir enfrentar mesmo com medo, sabendo que temos um Deus que nos segura. E assim como minhas filhas fizeram comigo, nós precisamos fazer isso, pular no coração de Deus, pular no colo de Deus, pular e se agarrar no pescoço dele, sem realmente titubear, sem voltar atrás, sem desistir. Nós precisamos pular nos braços de Deus. É isso que Ele nos chama hoje, é isso que Ele nos chama a fazer hoje. Ele nos fala isso no Evangelho de hoje, um Evangelho fortíssimo, belíssimo. Os discípulos estavam ali conversando com Jesus, falando que agora eles tinham entendido aquilo que Jesus falava, que Jesus estava falando claramente. Então agora eles acreditavam que Jesus tinha saído do Pai. E Jesus ainda fala: mas você está acreditando só agora? Vocês estão acreditando só agora? Depois de tudo que a gente passou juntos, só agora que vocês acreditam? E Jesus fala: olha, vai chegar um momento que vocês vão se dispersar, cada um vai para um lado. Cada um realmente vai para um lado. Mas eu estou falando isso para que tenhais a paz em mim. E Jesus termina falando isso: no mundo haveis de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Gente, nós vamos ter tribulações, sim. Nós vamos ter problemas, sim. Mas precisamos ter coragem, porque Ele venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo e Ele nos chama a fazermos isso hoje, a enfrentarmos esse problema, mesmo com medo, que a gente possa pular no coração daquele que nos segura, que não vai deixar com que a gente se afogue, com que a gente se afunde. Ele vai nos segurar, Ele quer fazer isso comigo e com você. E se está difícil a situação, que a gente possa fazer como minhas filhas faziam, se agarravam no pescoço do Pai, que a gente possa se agarrar no pescoço do nosso Deus, segurar forte, porque Ele não vai deixar com que a gente afunde. Fique com Deus, foco, força e fé.